Olá, gente! Está começando mais um episódio do Provoca Cash. Esse espaço do desconforto criativo, da coragem e da inquietação, da provocação que transforma. Aqui a gente fala sério, mas sem perder o brilho da inquietação. A nossa missão aqui é muito clara, é dar voz e visibilidade às pessoas que inspiram e transformam. Vem comigo e hoje nós vamos provocar bastante. Eu lembro que esse podcast tem um apoio institucional de quem acredita que educar é cuidar do agora pensando no amanhã. O Grupo Luciano Feijão entende isso há muitos anos, sendo referência no ensino básico, no ensino superior, no Ceará, formando líderes e profissionais capazes de transformar realidades. E nós estamos na mesma direção que o Provoca Cast caminha, provocar para transformar. Bom, e se você que está aí do outro lado assistindo, seja no YouTube, em outras plataformas, que acha que esse episódio de alguma forma pode contribuir com as pessoas, com alguma corporação, compartilhe, leve para os amigos, para os empresários, para alguma pessoa que você acha que esse episódio pode contribuir de alguma forma. Eu vou começar aqui apresentando a convidada de hoje. Hoje o ProvocaCast recebe uma mulher que inspira coragem, propósito e muita fé. Uma mulher que olha para a vida de frente e transforma tudo que ela toca. Tatiana Teixeira, ela é terapeuta, mentora, uma mulher de muita fé. Mas antes de tudo, é gente. Daquelas que sente, que cai e se levanta, que chora e sorri com muita verdade. Tatiana é o tipo de pessoa que entende que prosperar, vai muito além do que ganhar dinheiro. É sobre abençoar o que se tem. É agradecer o que se vive e entender o porquê de cada passo. Ela acredita que o corpo, a mente e o espírito falam e que a cura começa quando a gente escuta de verdade. Com a sua escuta, com o seu toque, com a sua energia, a Tatiana ajuda pessoas a entenderem quem elas são, quem foram ensinadas a ser e quem realmente desejam se tornar. Tatiana foi criada para ter coragem. Ela transformou desafios em aprendizado e a fé em combustível para continuar seguindo. Nos filhos, ela descobriu o exercício mais bonito que existe: o amor em movimento. Aquele que ensina com paciência e que entrega uma gratidão absurda. Tatiana é o tipo de mulher que não apenas fala sobre espiritualidade, ela vive a espiritualidade em cada escolha, em cada gesto, em cada nova caminhada. Hoje no Provoca Cash, a gente vai mergulhar na história dessa mulher que enxerga a vida como uma bênção em constante movimento. Uma mulher próspera, sensível, cheia de muita luz, que acredita que tudo pode ser transformado, desde que a gente olhe para dentro com muita coragem. Seja muito bem-vinda, Tatiana, ao nosso Provoca Cash. Você quase provocava as minhas lágrimas, né, Ney? E assim, muito obrigada pelas suas palavras. E é sobre isso, né? É sobre acreditar que nós estamos em constante transformação. Eu quero demais ver, eu quero que você faça de novo esse vídeo, grave esse vídeo aí para eu postar, porque você me definiu realmente como eu sou, né? Eu sou um ser humano que já passei pelo deserto, já passei pelo choro, mas eu optei sempre sorrir. Já passei pela angústia da perda da saúde da minha filha, mas também já passei pelo vale, mas eu estou aqui sempre acreditando num dia melhor, um após o outro, né? Então, assim, muito obrigada por essas palavras. Eu estou emocionada de verdade. Estou aqui, não vou chorar para não estragar a maquiagem. Você sabe que mulher dá um valor à maquiagem, não pode estragar, né? Mas, assim, de coração, muito obrigada à equipe daqui do Provoca Cast, não é isso? Uhum. E que espaço lindo, que outras pessoas têm a mesma oportunidade de vir para cá que eu estou tendo. Eu estou muito honrada pelo convite. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque é algo que você, é uma porta que você alcança para transformar vidas. Porque às vezes basta uma palavra, um sorriso, ou um abraço, um aperto de mão, para que a gente possa alcançar o coração de alguém. E essa é a minha missão, tanto como teóloga, como terapeuta, como mentora financeira. A minha missão é
é alcançar a sua vida e transformar o seu dia, o seu coração. E é como você disse, né? Eu acredito que a prosperidade ela vai além do ganho secundário do dinheiro. O dinheiro ele tem que fazer parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa vida, porque ele é necessário, né? E a gente precisa entender que nós não podemos olhar para o dinheiro como se fosse uma coisa ruim ou como se a gente não fosse merecedor. Mas a prosperidade tem muitas coisas que vai muito mais além do que o dinheiro. Muito obrigada ao Márcio, que tem um nome assim incrível também, né? Que é uma pessoa que está nesse sonho com você. E eu acredito que Deus une propósito e não pessoas. E é um sonho que você está realizando. E assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, Ney, porque você é um cara inquieto, né? E as pessoas inquietas, hoje a gente vê muitas crianças inquietas e eu tenho até medo dos diagnósticos que estão vindo por aí, né? Porque as pessoas não conseguem mais entender as crianças inquietas. E Uhum. as crianças inquietas se transformam em grandes homens quando crescem, quando na fase adulta. Porque é essa inquietação que faz a gente descobrir muitas coisas, que faz a gente voar, que faz a gente chegar a lugares que a gente não imagina. Então, assim, essa inquietação sua é um presente divino. Eu acredito que seja realmente necessário a gente ter essa inquietação no nosso coração. Amém, minha amiga. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. E eu queria começar como a gente sempre começa aqui. Quem é a Tatiana, para além dos títulos, para além dessa caminhada? Quais são as origens da Tatiana? Meu nome é Tatiana Teixeira, né? Eu sou filha de Biapina, filha do Elias, da Lourdes. Eu tenho 3 irmãos homens, sou filha única. E fui criada para ser corajosa. Eu fui treinada num ambiente de muita coragem. Eu sempre digo que eu tenho uma parte masculina muito forte, né? Eu tenho uma identidade muito forte masculina, porque eu fui criada diante de três irmãos homens e eu filha, mulher única. Aprendi a dirigir, eu tinha 12 anos. Eu dirigia Chevrolet, gente. Quem não vai, talvez nem vai lembrar, porque o Chevrolet é bem antigo, sabe? Era um caminhão que para você dirigir, você tinha que. Eu tenho isso aqui largo de tanto botar força. Mas assim, eu sou muito grata a Deus. Meu pai me ensinou a dirigir muito cedo, meu pai me ensinou a viver muito cedo. Meu pai me deu um ensinamento de exemplo dele, que a gente poderia estar com o bolso cheio ou vazio, mas a gratidão a Deus teria que ser da mesma forma. E a gente não poderia deixar de desistir, não poderia desistir, em hipótese alguma, de vencer. Então, assim, eu sou essa menina que foi treinada para ser forte. Sou um ser humano que busco a cada dia melhorar as minhas fragilidades. Todos nós, seres humanos, temos fragilidades. Né? Isso que eu quero deixar também claro para vocês, que não tenha vergonha de ter uma fragilidade, porque ninguém vai ocupar o lugar de Deus, porque só Ele não tem fragilidade. E sou casada, né? Sou casada há 25 anos, casei com meu primeiro namorado. Tenho um filho, o Igor, de 24, vai fazer 25. Tenho a Valentina, de 12. E sou teóloga, né? Sou terapeuta, sou mentora financeira. E sou um ser humano que acredito que todo ser humano nasce para vencer. Às vezes a gente se perde no meio do caminho, mas todos nós nascemos com dons e talentos. Talvez a uma hora ou outra a gente vai se perder no meio do caminho, nem todo mundo tem a chance de ser resgatado. Por isso que essa é a minha missão, resgatar pessoas para se tornar um caso de sucesso. Essa é a Tatiana Teixeira. Essa é a Tatiana. Essa de diversas referências, mas com uma base muito, muito fincada, Familiar, né? familiar. Tatiana, você me disse algo muito bonito na nossa conversa, que teve muitos motivos na sua caminhada para desistir, mas não desistiu. Me conta um pouquinho de como foram esses momentos. É, toda mulher, né, eu vou falar agora um pouco de ser mulher, né? Toda mulher, ela é treinada, principalmente na nossa época, gente, eu tenho 42 anos, a gente é treinada para casar, ter família, estudar, ter uma profissão, né? E eu fui treinada de uma forma muito que tudo eu podia, né? Então, eu tinha na minha cabeça que tudo realmente eu podia e tenho essa convicção, mas tem coisas na sua vida que acontecem que são fenômenos que você não consegue ter.
a sensibilidade de dizer assim, esse aqui eu tenho um controle, eu não tenho coisas que fogem do seu controle. Então, há 12 anos atrás, eu engravidei, né? Eu passei muito tempo, tive meu primeiro filho, passei muito tempo sem engravidar e nem queria mais ser mãe, porque toda a vida eu trabalhei muito, eu trabalhava com comércio, fui comerciante muito tempo, trabalhei com ouro, trabalhei com vendas, e minha vida era muito corrida e eu amava aquela forma de viver, que eu sou muito inquieta, mas eu também tinha um sonho de ser mãe de uma filha mulher. Mas eu deixava, sempre adiava aquele sonho, né? Eu dizia assim, não, vou ter só o meu ego mesmo e tá tudo certo. Mas aí um dia eu estava em casa e eu senti no meu coração Deus falando comigo que eu ia ser mãe de uma filha mulher e que o nome dela seria Valentina. Gente, isso é até difícil de acreditar, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lavando uma blusa do meu marido, é uma blusa branca que tinha manchado e não gosto de nada manchado. E aí eu tive esse recado de Deus no meu coração e eu, meu Deus, aí liguei para minha mãe, falei para minha mãe. Aí a mãe disse, Ave Maria, mulher, tu vai. Eu disse, mãe, se Deus me der, eu quero. E aí eu engravidei com 2 meses depois. E aí com 4 meses eu fui fazer ultrassom. E o doutor Beck era o médico que fazia meu ultrassom. E o Bajara, ele disse... Aí eu disse assim, como é que tá a Valentina? Ele disse, você já fez ultrassom em outro lugar, Tati? Eu disse, não, é porque eu sei que ela é uma menina e o nome dela é Valentina. Ele, pois é uma bela de uma menina mesmo. E aí, Ney, tu acredita que eu vou te dar aqui um exemplo de prosperidade? Naquela hora eu me senti a mulher mais próspera do mundo e mais realizada e eu já chorei de felicidade, eu já cheguei no topo da felicidade. Uhum. Porque eu tive a Valentina quando o médico tirou ela, foi uma cesárea, claro. E aí eu tive a sensação de que eu estava vivendo uma coisa surreal. E eu não tinha sentido isso na minha primeira gestação. Não tinha, né? Eu tive meu primeiro filho com 19 anos, e eu não tinha tido essa sensação de que eu tive com a Valentina. Então, eu olhei para ela, eu cheguei ao extremo da felicidade. Chorei de felicidade. E tudo ocorreu bem, e tudo foi caminhando bem. Quando foi a Valentina com 11 meses, ela adoeceu, ela convulsionou, e aí começou a nossa jornada, e começou a minha jornada do vale, do deserto. Dentro de 24 horas eu desconstruí uma vida que eu passei 20 anos construindo, vamos Uhum. dizer assim. E aí eu tive que vir para Sobral, fui para Fortaleza com ela. Ela ficou internada 8 meses em Fortaleza. E eu tive que deixar meu filho, que foi uma das coisas mais difíceis na época, foi deixar meu filho com meu pai e minha mãe. E eu vim para Sobral, em seguida de Fortaleza a gente conseguiu uma transferência para Sobral para deixar ela no regional. Passei mais 8 meses no regional. E a gente chegou um dia, eu e meu marido, que a gente olhava um para o outro e a gente não sabia em que caminho a gente ia poder percorrer, porque ali a gente não tinha controle de nada daquela situação, né? Os médicos só diziam, mãezinha, paizinha, a gente não tem nada mais para fazer, a gente já fez tudo que podia. Sua filha não acorda, ela está em coma. Não tinha explicação, fizemos todos os exames, gastamos o que tinha, o que não tinha, mas não tinha explicação. Não conseguiram dar diagnóstico, não tinha explicação. E aí, aonde entra um treinamento que é importantíssimo, que eu vejo hoje que os pais estão perdendo muito e que eu gostaria muito que fosse resgatado. Não é sobre religião, não estou aqui para falar de religião, mas eu estou aqui para falar de uma coisa que nessas horas é o remédio para a alma, é você ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade se cria quando você é criança, né? Então, eu via muitas vezes meu pai passar alguma situação e ele sempre levantava o chapéu e dizia assim: não tem um mal que não traga um bem e a gente só tem um tantinho que Deus quer. A gente só tem aquilo que Deus deixa a gente ter. E essas palavras me fortaleciam quando eu estava na UTI e um dia o médico desenganou ela, disse que possivelmente ia desligar os aparelhos dela. E eu dobrei meu joelho e eu disse: Deus, eu só quero te pedir uma coisa. Deixa ela comigo, mesmo ela não acordando, porque o egoísmo do amor é isso, você não consegue abrir mão, né? Uhum.
Então, e nesse dia eu tive vontade de desistir, de deixar, sabe assim, dizer assim, não, não aguento mais, né? A dor era muito grande. Só que quando você ajoelha, que você tem essa conversa com Deus, Deus me dizia muito forte no meu coração: eu te entreguei um anjo, eu te entreguei uma filha. Você não é dona dela, você não pode fazer nada. Se eu quiser levar, eu levo, se eu quiser deixar, eu deixo. Então, entenda, você ainda vai entender a sua missão. E aquilo me conformou de uma forma e eu decidi não chorar mais a partir daquele momento. Eu decidi que eu ia lutar para que ela acordasse. E aí Deus falou para mim no meu coração que todo dia eu conversasse com ela no ouvido esquerdo. E aí todo dia eu dizia para ela: acorda, Valentina, eu estou aqui te esperando, eu te amo, tu é muito importante, a gente precisa de você, a gente ama você, você não precisa desistir da vida, mas se você também quiser desistir, eu te abençoo, eu deixo você ir. E daquele dia eu comecei a lutar para tirar ela da UTI e consegui, né? Por isso que eu vim morar em Sobral. Hoje eu me tornei cidadã sobralense, já recebi o título, que foi também de grande honra para mim receber o título de cidadã sobralense. E aí eu comecei a lutar para tirar ela da UTI. Aí onde eu disse que eu não desistiria de tirar ela do hospital, consegui montar a UTI em casa, consegui com a ajuda de um programa chamado Programa Melhor em Casa. Quem instalou esse programa foi o Cid Gomes, Uhum. né, que instalou esse programa aqui em Sobral, que deu a grande chance das mães saírem, né, do hospital com seus filhos que vivem em cuidados paliativos. E desde então a gente lutou e conseguiu tirar ela do hospital e foi outra segunda alegria muito grande que eu ganhei na minha vida. E luto com ela até hoje. A minha maior felicidade é ter ela em casa, não no estado que ela tá, claro, né? Não vou ser dizer assim, eu sou feliz da minha filha estar em casa desse jeito. Mas eu sou feliz por ter ela perto de mim. E ela é um anjo transformador, é um ser que me ilumina todo dia, que me dá coragem todo dia. Ela acordou do coma e eu consegui ensinar 3 comandos para ela: sorrir, cuspir e respirar, ajudar a respirar, né? Porque ela respira por aparelho, mas tem horas que ela também precisa ajudar o aparelho. Uhum. É uma troca. Enfim. E eu tive esse motivo de desistir, porque uma mãe, ela sonha fazer caixas na filha, ela sonha passear de mão dadas. E eu tive uma frustração muito grande, a saúde da minha filha eu perdi a saúde da minha filha. Então, nesse momento, eu tive vontade de desistir. Mas com essa conversa que eu tive com Deus, eu entendi que o caminho não era desistir, era prosseguir e criar novas estratégias para uma sobrevivência melhor. Tatiana, só para quem está nos assistindo, nos ouvindo, você está falando da Valentina. Qual é o diagnóstico que a Valentina tem, para quem não a conhece? Gente, a Valentina, ela não tem diagnóstico fechado, Ah, é? certo? Não é AME, não tem diagnóstico fechado. A gente fez muitos exames, ela passou por muitos exames, por muitos estudos genéticos, inclusive, mas a gente não conseguiu fechar diagnóstico. Eu tinha uma sede muito grande de fechar um diagnóstico, de ter um diagnóstico, de fazer um desmame para que ela conseguisse respirar em ambiente, né? Mas eu cheguei numa determinada situação de que eu descansei o meu coração. Eu não preciso mais entender nada, eu só Uhum. preciso ficar de prontidão e cuidar dela e dar o melhor para ela enquanto aqui ela estiver. Perfeito. Então, você fala com muito amor, né, dos seus filhos, do Igor, da Valentina, e já falando para a gente aqui, que seria uma pergunta que eu te faria, o que isso transformou a mulher Tatiana quando vem a mãe. Então, e certamente Valentina tem te ensinado muito todos os dias. Mas eu estou me perguntando também agora, eu penso como é que quem está nos ouvindo, se perguntando também como é que foi encontrar rede de apoio, Tatiana, nesse momento. Certamente você precisou. A primeira consciência que nós devemos ter é que nós precisamos entender que uma rede de apoio ela é importantíssima. E aqui em Sobral eu tive essa rede de apoio com profissionais, que é o programa chamado Melhor em Casa, né, que eu tenho muita gratidão.
Eu convivo com essas pessoas há 12 anos dentro da minha casa, eles vão, fazem o trabalho dele. Mas eh, a rede de apoio é você entender que quando a missão também é sua, a responsabilidade é sua. Porque às vezes os paizinhos e as mãezinhas passam por coisas e elas acabam se frustrando e esperando que as outras pessoas façam o que é da sua missão. Então, eu tenho 12 anos que eu sou usuária do programa Melhor em Casa, mas eu nunca deixei o programa Melhor em Casa tomar o meu espaço de cuidadora. Porque eu sou responsável por ela, eu gerei ela no meu ventre e o pai dela é responsável por ela. Então, o máximo que eu recebo é o necessário e muitas vezes hoje eu me profissionalizei também, graças a Deus, com a experiência de vida que eu tenho com ela. Hoje eu troco sonda, eu troco traqueóstomo. Quem é médico sabe que isso é só coisas para médico, cirurgião. Mas eu faço tudo isso na maior tranquilidade. Eh, eu sei socorrer todas as vezes que ela passa mal diariamente, né, por conta da secreção, enfim. Não é uma vida fácil, mas é uma vida que Deus me permitiu ter e que eu sou muito grata a Ele porque Ele está me ensinando todos os dias como amar sem medida. E os meus filhos é esse presente, né? Eu acredito que não há coisa maior e nem melhor do que ser mãe, mas quando a gente é só mulher, a gente tem aquela coisa que a gente é livre, né? Quando a gente se torna mãe, a gente se torna presa a um sentimento que a gente é movida pelos filhos. A gente é movida pelos nossos filhos darem certo, a gente é movida pelo filho ter o bem-estar dele. Então, é isso. O essencial de ser mãe é isso, é viver pelos filhos. Muito bom. Tatiana, você fala assim com essa sua relação espiritual muito forte, esse vínculo materno. Agora eu fico me perguntando como é que se foi para essa vida da teologia, da terapia, foi escolha ou foi a vida que foi te colocando? Me fala sobre isso e essa relação escolha-vida, escolha-vida. Pronto. Eu costumo dizer para os meus pacientes que nem todo mundo consegue realizar o que deseja, né? Mas que todos nós viemos com uma missão para cá. E desde muito cedo eu sempre gostei muito de cuidar da vida dos outros, né? Isso serve até para os fofoqueirinhos de plantão, né? Então, de uma forma ou de outra, elas ajudam, né? Elas e faz com que as pessoas sejam vistas ou ouvidas, enfim. Uhum. Mas quando eu era criança, eu sempre tive essa movimentação familiar. Eu ficava entre a minha. Se tinha uma briga, eu estava ali para apaziguar. E eu fui crescendo e a minha vida eu fui treinada para ser comerciante. Meu pai é um comerciante nato, os meus irmãos são comerciantes nato. A gente foi treinado para comprar, para vender, para dar nó em pingo d'água. Mas depois que a Valentina nasceu, continuei do comércio, aconteceu tudo isso. E eu sempre fui muito apaixonada por Deus. Eu sempre acreditei muito no mundo espiritual, né? Eu conversava com pessoas que ninguém conseguia ver, só eu conseguia ver, né? Eu sempre fui muito apaixonada, eu sempre acreditei muito em Deus, em Nossa Senhora, então sempre fui muito apaixonada por Deus. E eu não gostava de ouvir que as coisas, não, mas Deus castiga. Eu não gostava dessa palavra. Então, Uhum. eu era muito apaixonada por Deus. Então, eu tinha uma imagem de Deus. Sempre tive uma imagem de Deus, que Deus era aquele amigo que senta, conversa e que ele vai entender onde tu falhou, onde tu fracassou e ele vai te dar uma nova rota. E aí, eu tive a sede de fazer teologia, porque teologia explica muito sobre, né, a espiritualidade, sobre as tribos, sobre como surgiu tudo, como... É uma ciência que explica Deus de verdade. E aí, fiz teologia. E comecei a me interessar. Eu fiz uma formação, minha primeira formação eu fiz em São Paulo, fiz uma primeira formação em São Paulo, né, para ser terapeuta. Fiz uma segunda, fiz uma terceira. Aí fui para o master, né, porque a gente vai por categorias. Fui para o master. Depois fiz uma especialização na área da saúde mental. Mas eu não acredito em nada que Deus não esteja no meio.
É uma crença e um valor da terapeuta Tatiana Teixeira. Respeito Perfeito. quem não tem, mas o meu valor eu não negocio com ninguém. Perfeito. A terapeuta Tatiana Teixeira, se chegar no meu consultório, a gente vai primeiro fazer um mapeamento de que Deus representa na tua vida. Como você vê ele, o porquê ele está, como você está com ele. E eu vou primeiro desenvolver a espiritualidade desse meu paciente. E depois a gente vai para as coisas físicas, das coisas alcançáveis. Porque a nossa mente, ela é física, né? As coisas que nós sentimos são biológicas, mas as coisas que a gente não vê são espirituais. Então, essa sede de trabalhar com a ciência e com Deus é porque, para mim, nada funciona sem ele. Então, por isso que eu optei também me especializar na área espiritual, fazer teologia, porque não que eu queira ser, não que eu queira abrir uma igreja, não, Aham. não que eu queira ter um grupo religioso, não, não tenho pretensão nenhuma, mas eu não vou a lugar nenhum. Inclusive quando alguém me contrata para cuidar da sua empresa ou dar uma palestra, seja no órgão público, seja no órgão privado, a primeira coisa que eu falo com o meu contratante é que eu não abro mão de ter um momento com Deus e com as pessoas que vão participar. Porque eu não negocio nada. Eu não sou uma pessoa que negocia os meus valores. E o meu único valor maior que eu tenho nessa terra é saber que Deus é comigo. Uhum. Então, é inegociável. Por isso que a ciência, para mim, ela tem que andar com Deus. Então, se alguém pensar assim, eu fui indicado, né, para ir para a terapeuta Tatiana Teixeira, saiba que se você for, você vai encontrar algo lá precioso, porque se você acreditar, eu só trabalho se ele estiver presente. Se não, eu não posso trabalhar porque é um valor meu. Perfeito. E você falou aqui da ciência, teologia, mas você iniciou como vendedora, a ciência de vendas. Eu quero entender como é que isso te ajudou a perceber o comportamento humano e as relações. O que isso te potencializou, Tatiana? A experiência de vendas, entender o comportamento humano e o valor das relações. Eu costumo dizer que o poder da comunicação, né, são dons bem raros. Tem pessoas que são inteligentíssimas, mas elas não têm o dom da comunicação. E a comunicação, ela te traz percepções. Porque quando você tem o dom da comunicação, você acaba alcançando a dor do outro. Porque você estabelece com a pessoa um ato chamado confiança. E quando você consegue comunicar uma comunicação assertiva, você estabelece esse vínculo de confiança. Então, quando vendedora, como eu estava, vendedora quando eu era... Não deixei de ser vendedora, porque eu estou vendendo terapia a todo momento, estou vendendo minha imagem, estou vendendo os meus valores a todo momento, estou repassando. Então, a gente se vende a todo momento. Uhum. Todos nós somos vendedores e vamos continuar sendo vendedores. Uhum. Mas quando eu atendia cliente para vender ouro, folheado, enfim, eu tinha já essa habilidade da comunicação, de estabelecer esse vínculo, né? Eu nunca vou num lugar onde eu não possa deixar a porta aberta para eu voltar. Eu só quero ir a um lugar onde eu possa deixar a porta aberta para eu voltar. Perfeito. Então, uma das coisas que eu mais percebi no ser humano é que ele tem carência de comunicar. E as pessoas só conseguem comunicar o que elas sentem quando elas têm um vínculo de confiança. Quando você estabelece esse vínculo. As pessoas só te compram quando elas têm esse vínculo de confiança estabelecido. Então, ser vendedor não é você vender um produto. Ser vendedor é você vender e oferecer esse vínculo estabelecido que é a confiança. A confiança, ela é um dos maiores fatores de importância para uma negociação. Uhum. Seja ela você como comunicador, seja ela você como professor, seja ela você como terapeuta, como médico. O dom da comunicação vai alcançar tudo o que você quiser. Porque
quando você tem essa percepção de criar esse laço, fica muito fácil e muito perceptível você entender a dor do outro. Porque ele deixa transparecer. Ele não consegue esconder. Então, o meu ponto forte como profissional é a comunicação. Excelente. E aí você não esconde que essa comunicação, ela vem de um aprendizado de vendas. E você fala isso muito despida de preconceitos. Às vezes, na oportunidade que tenho em estar na educação corporativa, em alguns momentos, com alguns clientes, empresários e as suas equipes, quando a gente fala que vai dar um treinamento sobre vendas, a pessoa, não, mas eu sou só atendente. Não, mas eu trabalho com outro setor, eu não quero saber sobre vendas. E aí, quando ele sai de um treinamento conosco, e aí certamente eu penso que isso deve ser de sua fala também, eles percebem justamente o que você acabou de dizer. Que todo mundo está vendendo a todo instante. Todo mundo está vendendo algo a todo instante. E há quem diga que é uma das primeiras profissões. E aí você fala o quanto a venda, a comunicação lhe ajuda a ser a terapeuta Tatiana. Tatiana terapeuta. E aí você, enquanto terapeuta, você enxerga o que está por trás da dor do seu paciente. Você fala sobre isso. Mas eu pergunto, como é descobrir em você mesma o processo de cuidar dos outros? É que você, poxa, ao meio a tudo isso, agora eu vou cuidar de mais gente. A necessidade de cuidar do outro, ela é um sentimento e ela é um dom divino. Porque nem todo mundo está preparado para Vamos cuidar lá, do a outro. necessidade... Vamos lá, de De novo. cuidar do outro é um dom divino. Muito bom. Certo? A necessidade de cuidar do outro é um dom divino. Isso não é estabelecido em todos os seres humanos, não é um dom para todas as pessoas. Né? Você pode ser um ser humano excelente, mas você talvez não tenha o dom de cuidar. Você tem outros dons e talentos. Eu acredito que essa sede de cuidar, de querer transformar. Gente, vocês não têm noção, a coisa que eu mais fico feliz, que eu comemoro mesmo, eu choro, eu sorrio, sabe? É quando um cliente meu diz assim, Tati, hoje eu comprei isso, mas eu entendo que isso é só um objeto. Mas isso me trouxe uma satisfação de que eu consigo. Minha maior satisfação é quando eu pego um cliente endividado na mentoria e que eu consigo limpar o nome dele, que eu consigo fazer ele trabalhar dentro da realidade dele, porque não adianta você trabalhar fora da realidade, porque você não vai conseguir resultados. Você tem que trabalhar dentro da realidade para que você consiga prosperar, porque o homem ele só prospera quando ele está curado. Se ele não tiver curado, o homem que eu falo, gente, não é só sobre o homem, a figura masculina, é sobre o ser humano. Ele só consegue prosperar quando ele está curado. Uhum. E, às vezes, nós temos muitos sentimentos inconscientes que são estabelecidos no nosso inconsciente, que eles nos atrapalham. Então, curar o outro é um dom, né? Então, eu acredito que sejam, independente de todas as formações que eu fiz, de tudo que eu tenho estudado, mas eu acredito que o maior de todos foi o dom que Deus estabeleceu em mim para cuidar, para ter essa percepção do que o outro precisa. Então, na venda, a gente aprende muito isso. A gente primeiro precisa ter essa percepção Uhum. de que produto você precisa. Porque tem cliente que chega no seu consultório, no meu consultório, e ele vem falando do irmão. Uhum. Mas a dor dele é lá com a mãe, sabe? A dor é a dor da rejeição. Uhum. Mas ele veio naquele momento porque ele teve um problema com o irmão. Então, ele acha que todo o problema foi naquele momento ali. Então, eu tenho como estabeleço o dom da comunicação e da confiança. Então, eu vou, sabe? Eu começo a perceber, eu tenho essa percepção de saber qual é a necessidade. Então, quando você entende a necessidade, você tem um trabalho assertivo, uma palavra assertiva, uma comunicação assertiva. E nós vendedores, né, que somos vendedores a todo momento e temos que ter orgulho de dizer isso, né, que somos vendedores. Maravilha. Eu tenho certeza que quem está nos vendo agora está vendo esse brinco. Com certeza alguém pode dizer, onde foi que ela comprou esse brinco?
né? Onde que ela comprou esse anel? Estou me vendendo a todo momento, estou vendendo parceiros. Então, que a gente tem que ter muito orgulho de ser vendedor. A gente tem que ter muito orgulho de dizer assim, eu vendi. Porque é uma das primeiras profissões, né? É você vender tudo aquilo que você acredita. Se você acreditar num produto, primeiro para você ser um vendedor de excelência, você precisa acreditar na sua Uhum. empresa, que a primeira empresa secundária é você. Então você não vai ter condições de vender produtos de empresa se você não se vender o seu produto. Se você não vender a sua imagem, se você não vender uma comunicação assertiva. Tati, para se ter uma comunicação assertiva, é preciso cursos? Tem muitos cursos. Você pode. Tem gente que tem dificuldade. Eu nunca tive dificuldade de comunicação, né? Eu tenho que ter uma dificuldade de parar de comunicar, porque eu comunico muito rápido, né? Eu tenho muita sede de falar. Mas tem pessoas que são extremamente talentosas, mas elas têm dificuldade de comunicação. Uhum. E esses talentos começam a morrer. Eles começam a passar a ser uma fragilidade, porque eles não são praticados, eles não são fortalecidos. Uhum. Uhum. E existe muitos treinamentos bons, né? Como isso que você falou que você dá, o treinamento para a empresa, que são treinamentos que te ensinam, né? Que despertam o teu inconsciente a se tornar um estado de consciência de quem você é e o porquê que você está fazendo ali. Certo? Tatiana, você está me trazendo uma da sua fala, uma parte da sua fala, você disse que o seu paciente chega mostrando uma dor. Deu o exemplo da briga com o irmão. Ele mostra uma dor e você vai buscar entendendo que aquele momento ali é apenas a dor momentânea. A raiz está em outro local. Como é que esse exercício que você faz na tua terapia, obviamente até onde você puder responder, claro, Tudo bem. o que está por trás, o que está por trás dessa dor de alguém? Você entender o que está por trás daquela dor. Que nem ele entende aquele, foi meu irmão, foi minha irmã, mas não, peraí, não é isso. A fala. Nós somos treinados, né, terapeutas, para entender movimentos de olhares, movimento do corpo. O corpo fala muito, né? A linguagem corporal, ela fala muito mais que a linguagem verbal. Nós somos preparados para entender a fala, porque é através da fala, né? Por isso que se precisa se estabelecer mais uma vez o vínculo de confiança, Uhum, né? Então, se eu pegar aqui um papel e você fosse meu cliente consultório, paciente, a gente vai fazendo um mapa, né? E como descobre isso? Exatamente, a gente é treinado para chegar na raiz do problema. É pela uma fala, pelo um gesto. Porque quando alguém tem dificuldade de lidar com o irmão, essa história ela não veio da agora. Ela veio de um treinamento lá atrás. uhum, Ela pode ter sido uma família que se criavam com divisão, que o irmão não era acostumado a emprestar coisa para o outro. Ela pode ter sido estabelecido um egoísmo. E quem estabeleceu isso foi o treinador principal, o pai ou mãe, uhum. entende? Então, às vezes é preciso restabelecer a família. Então, às vezes é preciso fazer uma constelação familiar, né? O que é a constelação? Eu colocar cada ponto aqui, quem é o pai, quem é a mãe, o que aconteceu e tal. E aí você vai descobrindo. Mas isso tudo vem através da comunicação. Bom, vou aproveitar a oportunidade que Tatiana Teixeira está falando também sobre vendas, sobre comunicação, como é que se utiliza isso para ajudar os seus pacientes, os seus clientes. E vou dizer também aqui que nós temos alguns apoiadores, deixei passar aqui, sabe, Tatiana, alguns, Ei, Márcio já tá com sono, a gente. mas vou, você treinou hoje, né, Márcia? Mas vamos lá, gente. Um dos nossos apoiadores são a AC Company, a academia com foco em saúde e beleza que fica na rua Maria Tomásia, de frente à margem esquerda. Você quer fazer o seu treino, academia, puxar um ferro e de repente quer também fazer uma atividade ao ar livre, você tem ali a margem esquerda de frente à academia AC Company. Então você pode ir lá falar com o Alisson e toda a sua equipe, você vai ser bem recebido. Aproveito também que eu estou nessa parte de atividade física, nós temos também o Renan Melo com o CrossFoot. O que é o CrossFoot? É
um jogo, são movimentos que são feitos, circuitos com técnicas do futebol. 1 hora de atividade, você transpira pra caramba, sai lá bem. Então, eu particularmente tenho juntado o CrossFit com a academia e tem gerado resultados. O meu objetivo era perder aí peso, perdi quase uns 14 quilos. Então, fala aí com essa turma lá na C Company, fala com o Alisson e toda a sua equipe. Fala com o Renan Mello pelo Instagram, no CrossFit, e que fica lá na Arena F7. Você vai ser muito bem recebido e certamente terá bons resultados, assim como eu estou tendo. Tatiana, eu vou voltar para cá para a gente falar um pouquinho aqui. Vou te perguntar, sabe o que agora? Você falou sobre espiritualidade. E nós estávamos falando também sobre o paciente que está buscando a cura. E certamente, eu vou te perguntar, mas eu sei qual é a tua resposta. Mas eu quero ouvir o porquê. Que é o quê? Existe cura sem o exercício da espiritualidade? Vai depender. Tati, por quê? Porque a cura física, ela é possível. Mas 90% das doenças emocionais, elas estão ligadas à espiritualidade. 90%? Das 90%. doenças emocionais estão ligadas à espiritualidade. O exercício, você precisa... você vê como está a nossa juventude de hoje. Eu não sei quantos anos você tem, né? Eu acho que você não é da minha idade, né? Ou não é perto? Eu sou perto, tenho 39. Pronto. Somos da mesma geração. Lembra que quando nós fomos criados com um sistema que os nossos pais eram os heróis e que eles eram o que disciplinava. As disciplinas não eram escolares, eram primeiro, secundário, pai e mãe que davam essa disciplina. Uhum. E quando a gente era disciplinado na nossa casa, almoçar junto com os pais, né, rezar para dormir, a gente era obrigado a entender que se a gente fizesse algo de errado, a gente iria pagar por aquilo que a gente cometia. Uhum. E hoje, o que eu consigo ver muito vendo, por isso que eu digo isso, é que eu não consigo ver muitos pais, estou falando em relatos baseados em consultório, os pais estão muito preocupados com o sucesso do filho profissionalmente. Uhum. Todo mundo a todo momento está, tipo, o filho começa a estudar, o pai já começa a idealizar a faculdade. Então as pessoas estão numa carreira tão grande para construir um profissional robô que você vê que tem gente que se forma, com pouco tempo depois a gente sabe de uma notícia triste que a pessoa tirou sua própria vida. Porque as pessoas estão programando pessoas para viver vazias, para viver em competição a todo momento e no comparativo. Então percebes que tudo volta lá para o primeiro treinamento e tudo volta para a falta de você ter uma espiritualidade fortalecida. Uhum. E quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando sobre religião. Estou falando sobre a sua espiritualidade, você cuidar da sua alma. Uhum. Nós somos alma, nós temos corpo, nós temos mente. Mas se a gente não cuidar da nossa mente, o nosso corpo adoece. E se a gente não cuidar do nosso espírito, a nossa alma também adoece. E automaticamente isso vai enfraquecer a tua mente. Porque vão vir maus pensamentos, vão vir tristezas, angústias. E você não consegue. Porque se você tem uma ferida no dedo, você vai na farmácia, o médico passa um remédio, um farmacêutico, enfim. Ali vai curar. Uhum. Mas a dor da alma, ela precisa ir além. Entendeu? Então, onde a espiritualidade ajuda muito as pessoas. As pessoas, antigamente, elas quase não adoeciam de tristeza. Se você conversar com uma pessoa de 80 anos, ela tem muito mais vitalidade do que um jovem de 20 anos hoje. Então, as pessoas estão sendo treinadas para competição. Elas não estão sendo treinadas para ter o seu espaço, a sua história. Todos nós precisamos respeitar o nosso tempo e a nossa história. Uhum. Todos nós temos um tempo diferente. Você pode estudar junto comigo, com o mesmo professor, fazer a mesma faculdade,
Mas o seu tempo de chegar a fazer seu sucesso é o seu tempo, o meu tempo é o meu tempo. Então as pessoas hoje não estão respeitando o tempo. E isso tá com os pais. Uhum. Os pais estão muito preocupados em que o meu filho vai fazer, com quem meu filho, como é que meu filho vai entrar no mercado de trabalho. Ele precisa fazer intercâmbio, ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo. E o ser humano, Uhum. e a conversa, né? E hoje eu vejo criança do meu convívio, que eu falo com pessoas, que eu estou falando de experiência que eu vivo no consultório e que eu vivo também no meu convívio. Criança, ela sabe tudo de YouTube. Mas pergunta quem foi Adão. Pergunta quem foi Eva. Pergunta qual foi o primeiro ensinamento de Jesus. Pergunta para uma criança. Tem pais que ensinam muito ainda. Mas eu não acredito que... Aonde é que vai dar isso? Às vezes eu fico preocupada. Meu Deus, aonde nós vamos chegar com todo mundo sendo robotizado para uma profissão? Porque hoje, se você não estiver no mercado de trabalho competindo, tendo a competição entre si, isso é muito adoecedor. Né? Você tem que trabalhar realmente com meta, tem que ter projeto, tem que ser corajoso, tem que ser audacioso, tem que ter ganância de crescer. Isso é normal, isso faz parte. Mas cadê a outra parte que precisa ser cuidada, precisa ser treinada? Uhum. Então, eu acredito que a cura e o sucesso está, assim, na espiritualidade. Perfeito, Tatiana. Inclusive, a gente hoje vive numa fase de a gente jogar muito conteúdo, preocupado a criança ir para a escola, da escola ir para um curso, no curso de línguas, depois uma outra atividade, e a gente pouco tem parado para deixar com que essa criança vivencie o ócio. E isso também se dá também para a gente na nossa fase adulta. Eu, particularmente, teve eu tô freando um pouco isso. Tô começando a entender que eu preciso exercitar isso. Mas houve uma fase que eu era mais ainda absurdamente conectado a conteúdo direto. Eu precisava estar com o YouTube conectado, ouvindo algo, nem que fosse uma música, mas era... Hoje eu já, peraí, não preciso estar vendo conteúdo sempre, não preciso estar tentando aprender algo sempre. Eu preciso me escutar também. Isso pode ser... Isso é uma sabotagem, Uhum, né? As uhum, pessoas estão ligadas àquilo que... Porque o cérebro, ele é muito enganoso, ele quer uma resposta, uhum, certo? Se você não vai ler um livro, não abre a capa, porque você fica em dívida com o seu cérebro. E ele quer uma resposta, né? Então, a todo momento ele está querendo uma resposta. E essa é a minha preocupação. As pessoas estão ficando robotizadas, uhum, né? uhum, Elas estão numa manada. Tá todo mundo indo numa manada, né? Se você for num restaurante hoje, as pessoas estão se comunicando com quem está em Londres, quem está no Rio de Janeiro, quem está em São Paulo, os influencers, a loja fulana de tal. Né? Muita gente hoje não compra na loja física na nossa cidade, né? Sendo que a loja que foi comprada lá em São Paulo vai ficar a lucratividade lá em São Paulo. Isso vai fazer com que o nosso comércio dê uma caída. uhum. Então tá todo mundo ficando muito robotizado e é exatamente por isso, porque as pessoas elas não têm um tempo para se ouvir, não têm um tempo para conversar com Deus. Eu sempre digo nas minhas lives, inclusive hoje eu fiz uma de manhã, depois da nossa reunião, eu sempre digo o seguinte: tira só 1 minuto para pelo menos dizer assim: Deus, eu estou aqui. Muitas perguntas que eu recebo, Tati, eu não sei orar. Como é que você ora? A melhor oração é aquela que você faz com o coração, né? E não tem oração certa, não tem oração mais bonita. A oração mais bonita para Deus é você falar com Ele com o coração aquebrantado. O coração aquebrantado é aquilo que é de verdade. Então eu peço aos pais, às mães que estejam nos ouvindo, que eu sei que a vida é muito corrida, todo mundo trabalha. Gente, eu tenho uma criança em estado de UTI, eu trabalho 24 horas também. Mas eu não abro mão de falar de Deus para Valentina. Eu não abro mão
de recalcular a rota com o meu filho. Eu sempre digo, vamos recalcular a rota. A juventude, ela faz com que às vezes a gente dê passos errados e que a gente possa se arrepender sempre, para sempre. Sabe o que que Deus gosta? Que faça assim, que fale assim, que faça assim. Então, que faça o bem para o outro. A gente está preocupado demais em criar pessoas que sejam destaque na sociedade, mas nem todo mundo que tem um título de doutor, nem todo mundo que tem um título do melhor aluno, do melhor professor, ele é o melhor ser humano. Porque o melhor ser humano é aquele que está curado, aquele que tem estabilidade emocional e espiritual. Mas as pessoas acreditam que o melhor ser humano é aquele que está em destaque, aquele que está fazendo sucesso na sua profissão. A profissão é só um detalhe, né? Nós profissionais, nós temos uma missão como profissional, mas a gente precisa aprender, e isso eu ensino muito na terapia para os meus pacientes, a gente precisa aprender que o exercício da nossa profissão é aonde traz o rendimento da nossa primeira vida, que é a nossa empresa familiar, que é o nosso bem-estar, para a gente vestir a melhor roupa, para a gente calçar o melhor sapato, para a gente comer bem. Mas essa profissão, ela é uma parte da nossa vida, ela não precisa ser a nossa vida toda, Uhum. entende? Eu, como dona de casa, quando eu estou em casa, eu adoro ser dona de casa, eu amo limpar minha casa, eu amo ser dona de casa, eu amo ser mãe. E quando eu estou como terapeuta, vocês estão me vendo aqui como terapeuta. Então, quando eu estou como terapeuta, eu estou numa identidade totalmente diferente. Mas a partir do momento que eu me desmonto como terapeuta, eu vou ser mãe, eu permito sofrer. Quando meu filho sai que não volta logo, eu fico ligando, perturbando ele. Olha, volte para casa. Já Onde é que chegou, já tá? jantou. Como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Então, eu vou para minha identidade de mãe. E o que eu vejo é que as pessoas saem do trabalho, mas o trabalho não sai delas, né? Então ela tá todo momento vendo o Instagram daquela empresa, tá se destacando, o que que ela fez, eu vou fazer também. E nem sempre o sucesso está no destaque do outro, né? Tá na sua história, na sua essência, respeite o seu processo. E às vezes a gente não está preparado para fazer sucesso e quando se faz sucesso na hora errada, sucesso que eu digo, gente, não é estar nos holofotes do Instagram, na televisão, não, no podcast, como não, tá? Eu estou famosa no podcast aqui, mas no ProvocaCast, mas é você fazer o sucesso de você entender, pô, hoje minha profissão é essa, eu faço essa profissão com excelência, eu me sinto um profissional responsável, porque ter uma profissão de sucesso é quando você é um profissional que gera resultado na vida do outro. Você está sempre vendendo e gerando resultado, né? É uma caminhada constante. Você vende e gera resultado. Se você não vender, você não gera resultado. Se você não fizer, você não gera resultado. Mas para você gerar resultado, você não precisa atropelar o outro, você não precisa ficar no comparativo. Hoje eu vejo muitas pessoas adoecendo porque está a todo momento se comparando. As mulheres, eu digo muito, eu faço muito palestra para mulher, as mulheres ficam comparando os maridos, né? É tipo, ai, mulher, marido de fulana de tal fez isso por ela, o meu não faz. Gente, cada relacionamento, às vezes o que é válido no meu relacionamento, talvez não seja válido no relacionamento do outro, né? Então, eu vejo muitas mulheres comparando os maridos. Ai, marido de fulana de tal fez isso, trabalha assim, faz assado, reformou a casa. Esse meu marido não serve de nada, mulher. Não reforma, não troca uma torneira. Mas o que que seu marido tem de qualidade que talvez o outro não tenha? Você vê as qualidades do outro porque você está no comparativo, Aham. mas você não consegue ver os defeitos, né? Então, às vezes as pessoas, cada um tem um defeito diferente. E o que eu percebo é que as pessoas estão adoecendo porque elas estão nessa constante busca de ser parecido com o outro, de querer a perfeição do outro, de querer viver a vida do outro, Uhum. né? Eu sempre digo, a vida do outro é do outro. A sua vida, a sua história, a sua sorte, do jeito que Deus fala contigo, não é o mesmo jeito que Deus fala comigo. Deus pode Perfeito. falar com você em sonho, pode falar comigo. Eu ouço no meu coração, Deus pode falar com o Márcio totalmente diferente. O Márcio pode ser uma pessoa que, vamos supor que o Márcio nunca tenha falado com Deus. E se ele falar com Deus, Deus talvez responda primeiro do que eu, né? Então, cada pessoa é um ser especial e que ela precisa respeitar o seu tempo, Perfeito, perfeito. entende? Tatiana, você falou uma coisa muito bacana. Sucesso. O que é o sucesso? Você traz uma algo que quebra a lógica do momento, que
Sucesso é a pessoa que está curada, é que está bem consigo mesmo, está equilibrada. Eu sou uma pessoa de sucesso, sabe, Ney? Sabe por que que eu me acho uma pessoa de sucesso? Porque uma das coisas dos meus, o maior valor que eu me considero demais uma pessoa de sucesso. Eu digo lá em casa, eu nasci com todos os quesitos para ser rica. Eu nasci bonita, eu nasci inteligente, eu nasci com expertise de águia, eu sou muito esperta, mas a minha maior riqueza é saber que só quem toma o espaço da minha alegria é Deus. Porque hoje eu vejo as pessoas se entristecendo e brigando e enlouquecendo porque teve uma perda financeira, porque teve um prejuízo, né? E a vida é isso, é de perdas e ganhos, Uhum. né? E às vezes é necessário você perder. Isso também faz parte do seu crescimento. Você só consegue recalcular uma rota diante de uma perda, diante de uma coisa que não deu certo. Isso também faz parte do sucesso. E eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu tenho 2 filhos, porque eu tenho um nome limpo, graças a Deus. Tenho uma boa relação com o banco, né? Uhum. Devo, mas trabalho para pagar. Então, gente, o maior sucesso é você, sabe, deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim: hoje eu fui melhor do que ontem. Se alguém chegar na minha casa, eu ter comida para dar. Se alguém precisar de uma roupa, eu ter para dar. Se alguém precisar de mim, eu tá ali. Para mim, isso é uma pessoa de sucesso. Pessoa que hoje eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu aprendi que a minha vida eu não tenho controle de nada. E muitas das pessoas, elas querem ter o controle de tudo. Então, quando elas são contrariadas, muitos casais brigam, se separam porque eles não conseguem entender a escuta do outro, eles só conseguem se contrariar. Eu vou te contrariar, tu vai me contrariar e a gente começa uma disputa Uhum. de ego, né, de treinamentos e eu fui treinado numa família, meu marido foi treinado no outro. Meu marido foi treinado em Castelo de Vovô. Vocês possam imaginar que Castelo de Vovô, ninguém, né? Ele não foi treinado, ele foi treinado totalmente diferente de mim. Então ele foi conviver com uma pessoa que foi treinada para a luta e ele foi treinado para a vida boa. Uhum. E até ele se adaptar à minha história, o meu treinamento, eu me adaptar ao dele, foi muita luta. E a meu marido, ele tipo, amém, e eu sou muito resolutiva. Então, assim, e a gente achar um caminho pra gente seguir junto, mas respeitando, né? É muito difícil. Mas é quando você tem o entendimento de que o sucesso depende do que você escolhe para sua vida. Você- Perfeito. certo? Então, o sucesso vai depender da sua escolha. Tem gente que mora na beira de um rio. Para comer, ele pesca do próprio rio. Para comer feijão, ele planta. Ele é uma pessoa de sucesso. Porque ele tem uma família abençoada, não está correndo risco. Ele tem uma base de espiritualidade muito forte. Ele nem adoece. Raramente ele nem plano de saúde ele tem. E tá Porque e tranquilo. tá tudo bem. Ele é uma pessoa de sucesso naquela rota que ele calculou para viver. Então, se você é um vendedor e você programou sua vida para ser um vendedor de uma empresa e você faz seu trabalho todo dia com excelência, trata seu cliente da melhor forma, leva o melhor produto, é honesto com seu cliente, que estabelece muita confiança, a honestidade, a verdade, né? Então, você, mesmo que você não bata a meta todos os meses, mas você é um vendedor de sucesso, né? Uma mãe, mesmo que ela erre, mas se ela consegue construir um ser humano melhor para a sociedade, ela é uma mãe de sucesso. Então, o sucesso, ele é todo dia você pode ser uma pessoa de sucesso. Perfeito. Tatiana, e você sempre traz uma fala com muito calma, um misto de carinho, firmeza. E aí eu fico me perguntando como é no momento terapêutico, como é que você equilibra isso, o carinho, a firmeza, mas equilibrar esse amor e a verdade num processo terapêutico.
Uma das primeiras coisas que eu digo sempre, né? O profissional, ele é só uma mão onde você pode segurar, mas ele não é o responsável pela sua vida. Ele só é responsável pelo seu processo para que você entenda que você não está sozinha, mas ser um profissional de responsabilidade é você trabalhar com a verdade. E a verdade, ela precisa ser dita de uma forma assertiva. Ser firme, não se precisa ser grosseiro ou snob ou tratar a história do outro com menos importância. Nós, terapeutas, a gente tem uma característica muito grande, é um dos valores, eu acredito que os outros terapeutas também, outros colegas, mas o meu valor é nunca olhar para o outro com direito de críticas. Porque a todo momento, se você for dar um conselho para uma pessoa, se você vê uma pessoa dando um conselho para outra, ela vai dizer assim: porra, cara, mas tu também fez isso de errado, né? E o profissional não, o terapeuta, ele não olha com olhar de crítica. Eu, por exemplo, eu só trabalho com estratégias novas. O que já aconteceu, que você fez de errado, se você acha que errou, se você acha que não foi algo legal, foi algo que te paralisou ali, vamos para a próxima etapa, para uma nova estratégia. A gente não pode permanecer numa estratégia que não está funcionando, Uhum. né? Então, eu sempre digo, 50% da terapeuta, 50% do paciente, mas o único responsável pela sua cura são as suas atitudes diante de um processo terapêutico, a responsabilidade de entender. Se eu fizer o que eu tenho que fazer, eu vou gerar um resultado. Então, nesse aspecto, Tatiana, a cura, ele é um ato de coragem? Ela é um ato de coragem. Como a dor também, ela também é um ato de Vivenciar a coragem. dor também. É, Bacana, isso é importante falar né? sobre. Você dizer que está doendo é um ato de coragem, né? Uma das coisas que a gente precisa que as pessoas entendam e que elas se permitam saber que todos nós temos uma fragilidade, Uhum. né? Porque às vezes a gente está tão no comparativo que a gente tem medo de dizer assim: olha, eu tenho uma fragilidade, sabe? Eu não consigo entrar aqui, que na hora que eu subir a rampa, eu vejo a imagem, a memória afetiva de que eu subi a rampa da UTI novamente. Isso é Uhum. uma fragilidade da minha identidade de Uhum. mãe. Uhum. Eu lembrei na mesma hora da UTI, né? Então, assim, todos nós temos uma fragilidade. Isso não faz você ser um ser humano pior ou melhor, né? Porque todos nós temos uma fragilidade. Seja na área emocional, seja na área espiritual, seja... Tem gente que é um sucesso na área financeira, mas é um fracasso como pai, Uhum. mas é um fracasso como esposa, mas é um fracasso como marido, como mulher. Uhum. Então, né, tem gente que é um sucesso como esposa, mas, pô, cara, é um fracasso como profissional. Então, assim, é muito relativo, né? Tem pessoas que são... Tem áreas que são, assim, bem-sucedidas, mas tem outras que há uma fragilidade, né? Interessante que você trouxe um exemplo que ocorreu, inclusive, com você hoje aqui. A Tatiana trouxe o exemplo de subir a rampa. Ela, ela subiu aqui uma rampa para estar aqui nesse estúdio e teve como consequência um momento de fobia. Puxou alguns gatilhos e ela vivenciou isso tranquila. Apresentou, não, tô tendo isso aqui agora, preciso disso, água, me dá um tempo, tá tudo bem. Aí eu fiquei pensando assim, nós temos uma dificuldade muito grande, Tatiana, nós não temos, a gente não foi educado e amadurecido, e eu falo isso por mim também, percebo isso em colegas, de mostrar as nossas vulnerabilidades. Porque a gente se sente fraco quando a gente mostra nossas vulnerabilidades. Você falando isso aqui agora, vem um insight na minha cabeça. Poxa, se ela não tivesse mostrado isso, ela teria dois problemas, duas situações. Uma é vivenciar a fobia, aquele momento ali de starts, que trouxe gatilhos passados a ela. E outra, ela tentar esconder aquilo, abafar aquilo.
Seria duas angústias, em vez de só ser uma. É porque, assim, fomos treinados para apresentar aquilo que é agradável para o outro e porque o ser humano, ele tem muito medo de ser julgado, né? E eu sou super tranquila com isso. E eu não mostro aquilo que não me traz como ser humano melhor. Então, eu tenho... é um dos lugares que eu oro todo dia por eles, mas eu não quero pisar no hospital. Eu passei 8 meses. 8 meses, certo? Eu subia aquela rampa e descia todos os dias. Isso me traz muita dor. Uhum. Eu ouvi muitos choros, muitos desespero, muita dor ali. Mães perdiam... Todo dia uma mãe perdia um filho. E uma das coisas que eu priorizei na minha cura, né? Porque eu sou curada, que eu priorizei na minha cura que todas as minhas emoções, eu sei lidar com elas. Mas eu não posso deixar de sentir. Então, a nossa mente, elas são feitas por 3 etapas: consciente, inconsciente e subconsciente. Então, lá no meu consciente, há registrado tudo que eu passei em uma memória de dor. E essa memória, ela existe em mim. Uhum. E eu aprendi a lidar com ela. Mas quando eu passo em algum lugar, né? Eu evito passar no regional, né? Eu evito passar no regional porque eu sinto muita dó de quem tá lá. Uhum. Mas eu consigo ir lá, mas eu evito passar. Mas se tiver que ir, eu vou ter que ir. Eu vou ter que enfrentar essa minha dor. Mas a gente, ser humano, a gente precisa entender qual é a nossa dor. Uhum. A gente tem que saber, porque através de entender qual é a sua dor, é onde você traz o estado de cura. Então, quando eu subi a rampa, sabe, eu comecei a ouvir. Eu sou muito... Então, como eu trabalho muito com isso, eu deixo muito as emoções, eu sinto a energia do lugar, eu sinto a emoção, né? Então, por exemplo, se aqui não tivesse uma energia boa, eu nem teria ficado. Uhum. Porque eu trabalho com energias, eu trabalho... Se eu não tivesse sentido uma energia boa, eu nem teria ficado. Mas me trouxe a memória e eu disse: Ney, calma, que eu tô sentindo angústia. Eu preciso abrir ali a porta porque eu tô me sentindo no hospital. Me deu a fobia parece que eu tava subindo a rampa. E o que foi que eu fiz como pessoa? Eu parei, respirei e entendi que eu estava no estúdio. Porque o meu inconsciente trouxe essa memória à tona, que se chamam os gatilhos. Uhum. Mas foi o meu inconsciente que jogou para o meu estado de consciência essa memória. Fazia, ó, que tem 9 anos. Não, 12 anos que eu não piso no hospital. Né? Eu fiz uma cirurgia, mas eu fui para outro hospital. Tem 12 anos que eu não subi uma rampa de hospital, né? Então, essa memória, ela precisa ser vista, né? E que bom que a gente tem a oportunidade que o nosso inconsciente traga para o nosso estado de consciência. Então, quando eu subi a rampa, que ele conversando, eu comecei a ouvir os barulhos da UTI. Eu digo, meu Deus. Aí veio aquela memória muito forte. Eu, calma, preciso tomar uma água, preciso entender que eu tô no estúdio. Aí fui lá, refiz a rampa para eu entender, pro meu cérebro entender. Uhum. Porque o cérebro entra em pânico, ele entra em conflito, porque ele tem uma memória que ela foi real. Então, ele me trouxe essa memória. Olha Uhum. como é interessante. Uhum. Você precisa, entendeu? Então, você precisa recalcular. Eu fui lá, fiz com que meu cérebro entendesse que eu estava num lugar que não era um hospital. E tem 12 anos, eu nunca tinha passado por isso, né? Então, que bom que hoje... Então, eu vou em outros lugares, eu vou entender que isso pode acontecer em algum momento, né? Então, é sobre isso. Então, obrigado você pela oportunidade também de você trazer isso para a gente, explicar. Eu reforço, acho que é um ponto muito, muito forte. Isso não é nada mais nada menos do que o ser humano, na sua grandeza, nas suas deficiências, nas suas vulnerabilidades.
na sua complexidade, que é o ser humano. E a gente volta a dizer, nós temos uma barreira muito forte de não mostrar as nossas deficiências, onde a gente é vulnerável. E eu acho que fica muito claro quando você evidencia isso pra gente, que quando eu consigo mostrar, porque eu reconheço, é porque eu me conheço. Cara, a pessoa que tá nisso, me conhece, ela tá anos-luz. Eu me conheci, conhecer, isso é muito forte. E assim, Ney, eu acho que a gente primeiro precisa entender que a gente não precisa ter medo do outro. Porque o outro, ele é só um elemento do seu sistema onde você vive. Mas tudo depende de você. Tudo vai depender do que você faz, do que você fez, de como você faz para você gerar um resultado. Então as pessoas estão a todo constante preocupado com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar. Será se eu disser para ele que eu tô com medo de fazer essa negociação, será se ele vai me dar oportunidade? Uhum. Será se eu disser pro cara que eu tô inseguro de fazer um podcast, será se ele vai me dar oportunidade? Entende? Então, então muita gente, ela sempre está se escondendo e escondendo, não é porque ela é fraca, não é porque ela não é uma pessoa de sucesso, é porque ela está no automático da preocupação com o que o outro vai achar. Uhum. Então, isso é uma verdade produzida no cérebro da pessoa. Eu não posso agir assim, eu não posso fazer isso, eu não posso mostrar isso porque eu vou estar mostrando algo que não vai ser satisfatório para quem está me observando. Entende? Uhum. E isso é só um elemento de que quando você entende que você não precisa provar nada para ninguém, que você só precisa recalcular a rota, e às vezes você vai ter necessidade de recalcular a rota durante o dia 1, 2, 10, 20 vezes. Então, é necessário você entender que você não é porque você tem uma fragilidade que você fracassou, que você é um fracassado. Uhum. Ou que você não é uma pessoa de sucesso. Excelente, excelente. Todo mundo tem uma fragilidade. Muito bom. Eu digo logo a minha, gente. Quando fala em hospital, em UTI, em rampa, eu lembro de todas as cenas que eu passei. Há uma memória afetiva de dor no meu coração. Eu tive que aprender a lidar com essa dor, com essa questão, mas isso faz parte da Tatiana Teixeira e da terapeuta Tatiana Teixeira. O meu primeiro cliente sou eu, porque eu tenho que aprender a me curar todo dia para que eu tenha cura para ti, entendeu? Se gerenciar também. Né? Exatamente. Tatiana, chegando aqui já para a nossa parte final. Tão rápido, né? Eita, já vamos começar. Já tá, então estamos conversando aqui, já bem... Já, Márcio? O Márcio tá para expulsar nós. Tá não, assim? É o jeito do nosso Márcio aí. É que eu olho aqui, tá marcando aqui o tempo. Ele perguntou. Vamos lá, o que você recomendaria para quem nesse momento tá ouvindo a gente, tá se sentindo esgotado, o corpo não tá legal, percebe que a mente não tá muito boa, a fé tá abalada, o que você poderia deixar assim de mensagem? Primeiro, você entender que você é só um ser humano e que você não vai conseguir se ajudar se você não reconhecer as suas fragilidades, se você não recalcular a rota. Seja em qualquer instância da sua vida, você precisa calcular a rota. Se caso você está com dificuldade de fechar um ciclo, né? Porque muitas vezes a gente vai precisar fechar ciclos, a gente vai precisar ter algumas perdas, isso faz parte da nossa vivência terrena. Mas eu te aconselho hoje, como terapeuta, procurar um profissional
Se você não está conseguindo sozinha, e raramente você vai conseguir sozinha, porque você pode já ter chegado no estágio onde você não consegue recalcular a rota. Onde você não consegue mais, você está naquele estágio de que você sente vontade de desistir. E você precisa, todo ser humano ele precisa de ajuda. Por isso que há os profissionais para isso. E quando você decide procurar uma pessoa que é um profissional habilitado, que tem a possibilidade de calcular a rota junto contigo, se torna mais fácil. E quando você entende que ser cuidado é um ato de amor, porque quando você se permite ser cuidado, nunca ninguém vai saber de tudo, nunca você vai conseguir deixar que tudo seja 100%, né? O ser humano, ele é tão, assim, a gente é tão fragilizado que a gente só consegue reclamar pelo que não deu certo durante o dia. A gente faz 10, 20 coisas dando certo. Uma deu errado, cara, já é o suficiente para perturbar todo o juízo da pessoa. Então, olha como o ser humano ele está no automático para a negatividade. Ele faz 20 coisas durante o dia e essas 20 coisas deram certo, mas se uma não der, ele acaba com o dia dele. E isso vai se tornando um acúmulo. E o corpo vai cansando, e o espírito vai ficando inquieto. E você não vai se alimentando de coisas boas. E hoje está muito difícil você se alimentar de coisas boas. Porque se você abre o Instagram, morreu. Se você vai pro jornal, morreu. Que não morreu hoje, vai morrer amanhã. Né? Se você vai pra casa de um amigo, fazer um churrasco, é todo mundo no telefone. Falando da vida dos outros, ou de futebol. Ninguém faz mais uma reunião pra... É difícil você fazer uma reunião com amigos pra discutir ideias, pra tentar ajudar um amigo que tá passando necessidade, fazer um mutirão, enfim, né? Então todo mundo tá preocupado em saber quem morreu, quem viveu, né? Então assim, tá muito difícil de se alimentar de coisas boas, de alimentar o nosso espírito de coisa boa. Eu sempre digo, calçada antigamente fazia muito bem. Hoje ninguém pode mais ficar na calçada. Mas uma coisa que eu digo para vocês é que procure estar perto de pessoas que te tragam para perto de Deus e procure estar perto de pessoas que são loucas, inquietas, que pensam, que têm necessidade de comunicação, que têm necessidade de buscar, que têm a sede de busca. Procure estar perto de quem sonha, de quem ainda fala besteira, de quem ainda conta piada. Procure estar perto de quem ainda projeta. Procure ter amigos que ainda têm tempo de contar uma piada e sorrir ou te mandar alguma coisa engraçada. E evite estar perto de pessoas que estão a todo tempo te perseguindo para que você se compare com fulano de tal, para que você seja igual fulano de tal. Sai de perto dessa pessoa. Ela não está te instigando para tu crescer, ela está te instigando para tu adoecer. Respeita o teu tempo, respeita o teu processo. Só não deixa de fazer, nem que seja por menor a ação, mas ela é importante ser feita. Certo? Então, se for uma ação de pedir ajuda, peça. Se você tiver necessidade, peça. E não tenha vergonha. Dane-se o mundo se as pessoas estão acostumadas ou estão treinadas para falar mal de quem deu errado uma hora. Todo mundo vai dar errado uma hora, cara. Todo mundo vai dar errado uma hora. Não adianta. Pode até jogar para debaixo do tapete. Pode até criar um personagem, mas todo mundo uma hora vai dar errado, como toda hora, uma hora você vai dar certo. Mas a gente pode evitar muitas coisas dar errado na nossa vida. Mas toda hora alguém vai dar errado. E faz parte do jogo da vida. Com certeza. E a vida só tem graça porque ela dá errado. Porque já pensou se tudo desse certo, nós não despertaríamos a nossa raiva. E a nossa raiva é um sentimento que também impulsiona para o crescimento.
E aí, por falar nisso, esse impulsionar, Tatiana, eu tenho um dito, expliquei hoje por que o ProvocaCast, onde vem, da provocativo, provocare. E aí tem uns elementos que eu trago que é a inquietação. Você ouvir a tua inquietação, aquilo que te inquieta. Pode ser também as pessoas podem chamar de intuição. Eu fico. Aí tem um elemento inquietar. Quando você se inquieta, você escuta a tua inquietação. Aí você vai se provocar. Provocar como se fosse o método. Qual é o caminho que você vai utilizar para executar o que a tua inquietação te trouxe. Aí eu me provoco. Então eu me inquieto, eu me provoco, um método, e aí eu busco a transformação. Inquietar, provocar para transformar. Como é que a Tatiana se vê nesse ciclo? Como é que ela se inquieta? Como é que ela escuta a sua inquietação e a sua provocação no dia a dia? Eu sempre me pergunto se eu estou no lugar satisfatório, né? Primeira coisa que eu sempre me pergunto, esse lugar é satisfatório para mim? Qual é o ganho secundário que eu tenho aqui? O que eu estou ganhando aqui? Eu estou a todo momento, eu acredito muito na vida de troca. Eu só quero perto de mim quem me acrescentar e só quero estar perto de alguém se for para que eu acrescente alguma coisa na vida dela. A minha inquietação para que eu vá para o próximo nível é nunca deixar o comodismo. Eu não gosto de ser acomodada. Então, eu sempre me pergunto, está bom aqui? Eu posso melhorar. Cheguei até aqui, eu posso me desafiar. Mas eu respeito o meu tempo com maior... Eu sempre digo, eu não me preocupo em... No meu Instagram, gente, se vocês forem seguir, meu Instagram é totalmente orgânico. Lá só tem depoimentos de clientes de verdade. Eu não faço questão de criar uma fantasia, uma vitrine padronizada, sabe? Eu sei até que isso é importante, que as pessoas estão vendo tudo isso, mas é um valor meu, é muito padronizada, porque eu respeito o meu tempo, eu tenho uma missão muito maior que é transformar vidas. E, Tati, mas para você alcançar a vida, você tem que vender no Instagram. Eu estou respeitando o meu tempo, eu tenho outro projeto de vida, eu não vou criar um personagem que eu não vou poder sustentar, né? Porque sabe o que traz o fracasso do homem? É você criar um personagem que você não vai conseguir sustentar. Você começa uma paquera, né? Você começa nos primeiros 5 minutos é pela beleza interna, externa, né? Pela beleza que te atrai. Depois de 10 minutos, se você conversar com essa pessoa e essa pessoa for uma pessoa vazia, toda aquela beleza ela se desmorona. É que nem a vida. Se a gente não der importância para as coisas pequenas e ficar embelezado com coisas muito grandes, a gente perde o controle e tudo começa a não ter mais encanto. Por isso que as pessoas estão adoecendo. Porque elas estão numa busca infreável do horror, do impossível, e não conseguem trabalhar uma base sólida da sua realidade, entende? Eu acho muito interessante aquela história do rapaz que tinha uma bicicleta, viu? Um cara tinha uma moto, queria um carro. Aí viu o cara passando numa bicicleta e disse, mas eu tô melhor do que o cara tá numa bicicleta. E o outro tava a pé. Então, assim, são realidades, pessoas com realidade diferente, e que a gente precisa ver de onde você já saiu. O que você já venceu, né? Então, a gente precisa também se validar. É importante se validar. Não espere que as pessoas lhe validem, não, né? Faça as coisas para você se validar. Se você gosta de um perfume e você pode se esforçar para comprar ele, compre, porque isso é uma forma de validação, isso é uma forma de cuidado também. Se você gosta de fazer algo que te traz bem, que traz sensação de bem-estar, é um cuidado e é uma validação. Então, não espere que as pessoas digam que você é legal, que você é bacana, para que as suas coisas derem certo. Não espere que o seu parceiro, olha isso, é muito interessante, é que o seu parceiro acredite nos seus sonhos, porque nem todo parceiro está preparado para sonhar. Ele pode até estar preparado para ser seu parceiro de vida, mas ele não está preparado para viver os seus sonhos. E tá tudo bem, porque cada ser humano ele tem o seu individualismo, ele é individual. Então, o meu sonho é alcançar vidas. O sonho do meu marido é ser advogado.
o sonho do fulano é ser isso. Então, assim, às vezes as pessoas estão se separando porque dizem, ele não é meu parceiro, ele não sonha comigo, ele não aposta em mim, ele não me ajuda a eu fazer isso. Cara, o sonho é teu. Quem tem que acreditar nesse sonho, quem tem que correr atrás, quem tem que projetar, quem tem que fazer renúncia é você. E isso não deixa com que seu parceiro seja um parceiro ruim. Ele só tem um sonho diferente de você, mas ele quer estar com você. Entendeu? Então, às vezes as pessoas estão muito nisso, né? Se não projeta comigo, não sonha comigo, não pode ser meu parceiro, né? Mas você tem parceiro de vidas e tem parceiro de sonhos. E você decide qual que você quer ter perto de você, né? Tatiana Teixeira, que conversa poderosa nós tivemos 2 horas, Márcio. nessa noite. Nunca mais manda me chamar, né, Márcio? Que nós tivemos. Esse sono, né? Não vou mais convidar essa convidada, que ela conversa demais. É dele mesmo. Ele é sempre assim aí nessa. Não, e se você souber que depois ele vai fazer uma outra entrevista com você, você não tem noção. Você se prepare que depois ele sempre fica batendo um papo aqui com perguntas que eu não fiz, ele fica guardando ali pra ele vai fazer também. Que Pode ficar tranquilo que vai ter. Aí vai ter a roda. Sempre tem a rodada dele, sabe? Que conversa poderosa, Tatiana. Muito obrigado. Você mostrar pra gente que fé, de fato, é o fortalecimento da força. Essa conexão entre a mente, a espiritualidade e os resultados que isso podem ocorrer, inclusive a prosperidade, o sucesso que você deixou aqui muito claro. O que é o sucesso, né? Você vai ter cortes aí, muito bacana. Então, entender o propósito por trás de cada dor e de cada felicidade, a importância que tem a dor no ser humano também e a alegria. Para encerrar, deixa aí uma provocação para os nossos ouvintes, os internautas aqui do ProvocaCast. Gente, eu acho que a gente nascer já é uma provocação, né? Nascer é uma provocação. E a gente tem chance de fazer isso todo dia. Como Nascer vocês... é uma provocação e temos uma chance de fazer isso todo dia. Nascemos todo dia. Exatamente. E a noite, ela é muito importante para que a gente, no outro dia, renasça. Então, se você não conseguiu renascer hoje, amanhã você está tendo uma segunda oportunidade de renascer. Porque todos os dias você tem a oportunidade de ser um ser humano diferente. Você só não pode trocar o seu DNA. Mas a sua história você pode trocar, a sua sorte você pode mudar. Você só não troca o seu DNA. Porque o DNA e a nossa digital é propriedade exclusiva de Deus. Porque ele foi o nosso fabricante. Então, ele fez cada um com a sua digital única. Para que ele mostrasse que ele é Deus. Porque se isso fosse uma coisa biológica, o meu irmão teria a minha digital, o teu irmão teria a tua digital. Entende? Uhum. Então, a gente só não pode trocar o nosso DNA e nem a nossa digital, porque isso é divino. Mas a nossa história nós podemos trocar. A nossa sorte nós podemos mudar. E o nosso destino a gente pode transformar. E uma das melhores coisas que se pode fazer é não se conformar. Tá certo? Então a provocação ficou aí. Não se conformar. conforme. Não se conforme com hoje. Nós conversamos aqui com a terapeuta Tatiana Teixeira no seu formato mais genuíno do que é ser humano. Tatiana, muito obrigado mais uma vez por encontrar aí um tempo na sua agenda para estar conversando com a gente aqui. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou vai estar tendo aí diversos insights, diversos ensinamentos e reflexões para o trabalho, para a vida familiar, para o convívio entre homem e mulher e casais de um modo geral, para a vida como um todo. Gratidão. Eu mereci essa noite, né? Eu sou merecedora de estar aqui. Amém. Porque eu mereço estar com pessoas especiais, sempre. Então, assim, gosto muito de você. Eu sempre digo que o Ney é um irmão,
Porque não diz aquele ditado, quem beija, quem adoça a boca do filho da gente, beija da gente. Não tem um ditado bem popular assim? É, a boca que meu filho beija, me adoça, não é isso? É um ditado bem popular. E o Ney é muito amigo do meu filho e, assim, é uma pessoa especial para mim. Saiba que eu estou com você no seu projeto, no seu sonho. E eu mereci estar aqui para conhecer o Márcio, né? Mereci estar aqui para conhecer a esposa do Ney. Mereci estar aqui nesse Provoca Cast, que é um lugar onde não há conformidade, não há padrões. Há uma busca constante de se criar e se construir uma nova história. Então, assim, eu mereço estar nesses lugares. Então, eu que agradeço. Muito obrigada por ter me convidado, né? Muito obrigada por fazer isso acontecer. Foi diante de uma inquietação sua, com um parceiro que você arrumou aí para ser projeto, faz parte do projeto da sua vida. Porque tudo que é nosso, ele faz parte da nossa vida, né? Então, tudo tem vida. Um objeto, ele tem vida, porque tudo que serve para alguma coisa, ele tem vida. Não é só o ser humano que tem vida, né? As pessoas acham que só quem tem vida é quem respira. Mas essa luz tem vida, essa câmera tem vida. É câmera, né? Essa câmera tem vida porque ela tem utilidade. Esses quadros têm vida porque ele tem utilidade, ele tem uma comunicação aqui, né? Então, tudo tem vida. Então, aqui é um lugar onde há vida. E a energia é muito boa. Gente, quem me conhece sabe que eu trabalho com energia, evito ir a banco, porque são muitas conexões de energia. Eu sinto muito a questão da energia do outro. Então, assim, aqui eu amei, ficaria de boa, né? Aqui é um lugar maravilhoso. Só precisei recalcular a rota da rampa para não lembrar do hospital. Mas estou super de boa em relação à energia. Vai ser um lugar muito abençoado, que Deus reine aqui, que seja a autoridade única. Amém. E que Deus faça por vocês aquilo que eu não posso fazer, por este casal, por este parceiro de trabalho. E que aqui venham muitas mulheres abençoadas e que esse podcast faça muito sucesso e que prospere muito vocês. É esse os meus Recebemos. votos. Né? O Provoca Cash finaliza. Não sei nem como finalizar hoje o Provoca Cash. Mas é isso, tem que ter. Não é uma finalização, é talvez aqui uma vírgula, né? Outros momentos virão, né, Tatiana? É. Como é que te encontra, Tatiana, nas redes sociais? Como é que uma Gente, pessoa. olha, se vocês me encontrarem na rede social, vocês vão me encontrar a melhor coisa, porque assim, meu Instagram, ele só vende a verdade, né? Ele está lá se vendendo a minha verdade. Quem comunica com a minha verdade, que está procurando transformação, que está procurando ir para o próximo nível de vida, que está procurando fazer a sua realidade diferente, vai lá, me segue, terapeuta Tatiana Teixeira, né? É, lá só tem exatamente aquilo que eu vivo. São coisas que realmente acontecem no meu dia a dia, como mãe, nos meus stories, quando eu estou viajando, live. Eu também gosto muito de fazer live porque é uma forma de eu contribuir na vida do outro, daqueles que não podem estar no meu consultório. Atendo aqui no Cameron, atendo em todo lugar que necessidade tiver, eu vou, né? Porque eu sou daquele profissional que eu acho que eu tenho que ir aonde há necessidade para eu ir. Hoje estou aqui, amanhã vou estar em Varjota, numa palestra com professores e coordenadores. Uma palestra falando, cuidando de quem cuida, o tema da palestra. E é sobre isso, hoje eu acordei pronta e preparada para vir para cá. Amanhã eu vou estar pronta e preparada para Varjota. E todo dia eu sempre acordo desse jeito. Eu estou pronta e preparada para viver um dia diferente, né? Que é isso que faz a vida ter mais sabor, né? Eu sempre digo, não perde tempo aí não, sai desse lugar. Vamos botar um sabor nessa vida. E a vida, ela precisa ter sabor todos os dias. Mas do sabor do outro pode não ser o do meu morango, né? Eu posso ter um sabor de morango, você de laranja. E a gente precisa só dar sabor. Então, o sabor que você quiser dar, que você que escolhe. Se é um sabor amargo, se é um sabor
de morango, se é um sabor de chocolate. Você que escolhe o sabor que você quer dar para sua vida, né? Eu não gosto de chorar de tristeza, eu gosto de chorar de coração aquebrantado porque estou orando. Eu gosto de chorar porque alguém conquistou alguma coisa que possivelmente não construiu. Um dia desse eu chorei tanto. Eu tive uma situação no meu consultório que me doeu muito, sabe? Um cara muito bem sucedido e que, por uma situação, uma fragilidade, levou essa pessoa àquele joguinho do tigre Uhum. e ele perdeu uma casa. E ele não se perdoava. Não é nem que a casa estivesse fazendo falta financeiramente, entende? Mas ele não se perdoava por ter errado. E aí eu quero dizer para vocês, tudo pode ser transformado. Os nossos erros podem ser perdoados por nós, principalmente temos que nos perdoar todo dia por ter cometido alguns erros e a gente pode mudar, né? E a gente só tem que ter cuidado para que os nossos erros não prejudiquem a vida do outro. Mas é importante a gente se perdoar também. Então, é mais uma coisa que eu quero deixar aqui, porque veio à minha memória este caso, que essa pessoa sofria muito porque ela não conseguia se perdoar. E às vezes você tem coisas que você não consegue se perdoar. Quando vem aquele gatilho, você ainda, né, fica resmoendo e dói, e magoa e machuca. E pode te levar para um lugar perigoso, que é a depressão, a opressão, enfim. Se não termina hoje, mas O Provoca Cash é uma criação da Provocativa, uma empresa de consultoria que com foco em educação corporativa e que tem o apoio de pessoas que vêm aqui como Tatiana Teixeira, que deixa um ensinamento vasto aqui para gente, diversas reflexões, mas também das outras empresas que eu falei ao longo desse podcast e o apoio maior institucional do Grupo Luciano Feijão de Educação. Siga aí a gente no nosso Instagram, Ney Oliveira. A Tatiana como ela no Instagram? terapeuta Tatiana Teixeira. Só, Terapeuta Tatiana Teixeira. é. O arroba lá, Tatiana Terapeuta Teixeira. Terapeuta Tatiana Teixeira. Arroba terapeuta Tatiana Teixeira. Pronto. E aí encontra ela lá. E você vai ter a oportunidade de dar continuidade e também saber como é que pode ter um momento com ela enquanto terapeuta. Gente, e o nosso episódio na plataforma do YouTube, e você pode seguir e, obviamente, compartilhar com outras pessoas que acham que esse episódio vai edificar de alguma forma pessoas, corporações, instituições. Tenho certeza que você sabe daquela pessoa ou uma instituição que precisa ouvir e assistir um episódio como esse. Muito obrigado e eu também não posso deixar de agradecer ao Márcio Takimura, que é técnico e conselheiro de ideias, abraçando aqui o nosso projeto. E hoje eu tive a presença também da Mirla Almeida, também, que está sonhando junto comigo aqui esse momento. Tina, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, né? Se Deus quiser. E tomara que tenha várias outras próximas, né? Acho que o Márcio ficou tipo assim, olhando pra mim, será, Tati? Gente, eu sempre pego alguém pra implicar. Eu adoro implicar com alguém. Então tem que ter alguém pra implicar. Isso faz parte da minha memória de criança, tá, Márcio? Criança não é que é implicante, né? Gente, criança é que faz o que gosta, né? Adulto faz o que é necessário. E que bom que você encontrou uma parceira que sonha junto com você, né? Já gostei dela de cara. E que bom que a gente vai encerrar o nosso podcast. Que bom que a gente alcance pelo menos uma vida, para mim já valeu a pena. Porque uma vida é hiper preciosa. Mas eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas vidas, porque o que é bom se multiplica. E sabe como é que se multiplica? Eu quero dizer para as pessoas que vai seguir o Ney, que vai seguir a terapeuta Tatiana Teixeira, é que você só multiplica quando você divide. Então, se você divide uma informação ruim, não divide não, divide uma boa que é muito melhor. Então, manda para as pessoas, né, que aconteceu hoje a nossa entrevista, nosso bate-papo, que foi muito bom, foi muito agradável e que eu tenho certeza que nada é por acaso. De uma certeza eu tenho, nada na vida é por acaso. Tudo tem um porquê e o porquê da gente estar hoje é que o seu mesmo objetivo é o meu mesmo objetivo, o mesmo objetivo do Márcio, que é alcançar vidas.
seja na área de vendas, na área corporativa, seja na área emocional, como a gente falou sobre a fé. Exerçam a fé em tudo que vocês forem fazer. Eu quero deixar um salmo que eu acho muito lindo esse salmo. Boa. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o homem. Então, isso prova que a gente precisa edificar a nossa casa. Quando eu falo de casa, não são paredes. A nossa casa é o nosso espírito. Precisamos limpar, sempre fazer uma faxina, é necessário. Descarta quem te magoou, feio, porque descarta a dor, tenta descartar a mágoa, tenta descartar a inveja. Tati, eu não sou invejoso. Gente, isso é um sentimento. E o sentimento, ele faz parte do ser humano. Então, só precisa ser cuidado, certo? Todo ser humano tem um pouquinho de inveja, todo ser humano tem raiva, todo ser humano tem ganância, todo ser humano tem tristeza. Todo ser humano é dotado de todos os sentimentos. Ninguém é diferente de ninguém. Tem pessoas que sabem lidar com isso. Então, edifica a tua casa, porque se o Senhor não edificar, em vão trabalha o homem. Então, não adianta ter o melhor anel de doutor no dedo, o mais caro, ou então você ter estudado na melhor faculdade, que é o nosso Luciano Feijão, né? A melhor faculdade de Sobral. Com uma faculdade de referência, uma instituição de referência. Mas se o ser humano não for cuidado, ele não vai ser um cara de sucesso. Ele pode até ser um profissional de sucesso, mas ele não vai ser um cara de sucesso. Porque o sucesso, ele vem antes de qualquer coisa. Ele tem que ser como ser humano. Certo? É bom cortar os microfones logo, né? Não? Seres humanos que estão nos ouvindo, para finalizar, cuidem-se. Valeu! Ei, mas tá pior do que eu comi isso na Groaíra.